E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui para mais uma aula de física. O assunto agora é sobre balística ou lançamento oblíquo. Aliás, o termo balística é um termo muito usado pelo material de vocês, porém, lançamento oblíquo é um termo, uma nomeação um pouco mais comum, ok? Então, se vocês forem procurar algum outro assunto em relação a alguma outra referência em relação a esse assunto, melhor dizendo, vocês coloquem lançamento oblíquo, que provavelmente vai sair mais resultado do que balística, ok? Mas nesse caso, para preparar a gente aí para a aula, vamos lembrar do módulo 11, em que você tinha uma situação de duas velocidades para gerar uma só, e aí a gente fazia a composição do movimento entre as duas velocidades, abordando toda aquela questão vetorial, já que velocidade é uma grandeza vetorial. Nesse módulo vai ser o contrário, você vai ter uma velocidade só, e aí ao invés de a gente falar em composição, a gente vai falar em decomposição, né? Ver se dá para entender a diferença entre as duas palavras, né? Porque enquanto composição de duas velocidades, as duas se juntando para formar uma só. A decomposição de um vetor velocidade seria um vetor sendo decomposto em dois para poder a gente estudar os seus efeitos de forma separada, ok? E por falar em efeitos de forma separada, você vai ver que os movimentos acontecem nas direções horizontal e vertical ao mesmo tempo, e é justamente esse tempo que liga os dois raciocínios. Então, a gente vai lançar um corpo obliquamente, significa que a velocidade forma um ângulo qualquer em relação à horizontal, né? Não vai ser não vai ser um lançamento nem na horizontal e nem na vertical, vai ser um lançamento oblíquo, o vetor velocidade inclinado. Enquanto o corpo tem um deslocamento na horizontal, ele também tem um deslocamento de subida e descida na vertical, e o tempo que ele gasta para executar todo esse movimento de subida e descida também é o mesmo tempo para executar o deslocamento horizontal. Ou seja, já quero avisar para vocês que normalmente nos exercícios, quando a gente vai querer estudar realmente os movimentos no lançamento oblíquo, o movimento horizontal, o movimento na referência vertical separados, o que liga os dois é o tempo. Então, segue a dica. Normalmente nós vamos usar a vertical para calcular tempo de subida e descida, e depois a gente usa a horizontal para calcular o deslocamento, que nós vamos chamar de alcance. E vista essa necessidade de decompor o movimento, de estudar o efeito da velocidade na horizontal e na vertical separados, a gente tem que lembrar que o vetor velocidade pode ser decomposto na sua componente horizontal, que nós vamos chamar de Vx, e na sua componente vertical, que nós vamos chamar de Vy, e sempre esses valores relacionados ao módulo do vetor velocidade de lançamento e ao ângulo que ele está sendo lançado. A situação é basicamente essa, olha só. O vetor velocidade tem um ângulo θ com a horizontal, ele vai gerar na horizontal um efeito que a gente vai chamar de Vx, vai gerar na vertical um efeito que a gente vai chamar de Vy, e essa expressão aqui significa que entre as componentes Vx e Vy, a soma vetorial vai me dar a velocidade real de lançamento. Gostaria que vocês entendessem que o que está de amarelo são simples representações. O corpo que é lançado desse jeito aqui, nesse vetor preto, ele não tem duas velocidades, ele tem só essa velocidade e o tempo inteiro ele vai ter só uma. Porém, como a gente está querendo analisar de forma separada, essas componentes aparecem para a gente poder trabalhar em cima do problema com horizontal e vertical separado. Mas vamos lembrar, Vx e Vy não são vetores, são simplesmente componentes do vetor V. E usando cateto oposto sobre cateto adjacente no seno e cateto oposto sobre hipotenusa no seno, cateto adjacente sobre hipotenusa no cosseno, a gente consegue ver que o Vy é o V vezes seno e o Vx é o V vezes cosseno do ângulo, certo? Então, volta e meia nos exercícios de balística, a gente vai ter que calcular o Vx e o Vy para trabalhar com os dois de forma separada. E importantíssimo, vamos lembrar da gravidade, né? Gravidade é uma atuação do campo gravitacional na vertical. Então, na vertical, por conta da gravidade, o movimento é uniformemente variado. Então, todas aquelas equações de movimento uniformemente variado, equação de deslocamento, que é com o tempo ao quadrado,
função horária de velocidade, deslocamento na equação de Torricelli, quando a gente for trabalhar na balística, galera, com a direção Y da vertical, eu vou ter que levar em consideração aquelas equações lá. Então, onde for V, eu vou chamar de VY, onde for V0, eu vou chamar de V0Y, onde for aceleração lá nas equações, eu vou chamar de gravidade. Na horizontal, como a gente não vai considerar efeito do ar, todas essas variáveis, e a gravidade não atua na horizontal, o movimento é uniforme. Então, a única coisa que a gente vai fazer na horizontal é como se fosse ali a fórmula da velocidade média para relacionar deslocamento, tempo, e aí a gente vai fazer um estudo completo. Normalmente, a gente vai começar o exercício pela vertical para calcular tempos, e aí se o exercício pedir na horizontal, a gente usa o Vx. De forma um pouco mais detalhada, pessoal, dá só uma olhada. Quando esse corpo aqui, imagina uma bolinha que está sendo lançada com uma velocidade de lançamento oblíqua V, oblíqua formando um ângulo θ com a horizontal. No momento do lançamento, essa bolinha vai ter uma velocidade x e uma velocidade y, como eu disse aí na imagem anterior. Enquanto essa bolinha vai para frente, ela também sobe e desce. Vê se dá para entender nesse desenho. Eu coloquei a bolinha aqui em 5 estágios diferentes para a gente poder analisar algumas situações. E a primeira delas que eu queria que vocês considerassem aqui, ó, o V0x calculado uma vez, ele se mantém o tempo inteiro. Então, aquela história, por exemplo, de na altura máxima o corpo para, só serve para o lançamento quando é vertical. Quando ele é oblíquo, na altura máxima, ele não está parado. Ele para de subir, mas ele continua indo para o lado, ele continua tendo o V0x. Ou seja, quando eu falo que o movimento na horizontal é uniforme, significa que é para você considerar o V0x com valor constante. Desde o começo do exercício que você calculou, toda vez que precisar usar a velocidade horizontal, você vai usar sempre o mesmo valor. O que não acontece com o VY, porque você calcula ele uma vez no lançamento, e como a gravidade atrapalha a subida, o vetor VY vai diminuindo o seu módulo enquanto sobe até zerar na altura máxima. Então, na altura máxima, a componente vertical zera. Agora, se eu falar que na altura máxima a velocidade vale 10, então eu já estou te dando o valor do vetor, da componente V0x. Certo? Então, no lançamento oblíquo, lá no ponto de altura máxima, não tem velocidade vertical, mas tem a horizontal. Inclusive, a partir daqui, como a gravidade continua atuando, o vetor VY inverte o sentido do seu movimento, ele vai ser para baixo agora, porque o corpo vai descer, e ele vai ficando cada vez maior, até bater no solo. Detalhe, quando o corpo sai e volta para o mesmo nível, o tempo que ele gasta para subir é o mesmo tempo que ele gasta para descer, vamos lembrar disso. E tudo isso vai interferir na altura máxima, no alcance horizontal. Na vertical, a gente vai usar as equações do movimento uniformemente variado, nas quais eu vou chamar o V0 de V0y, na verdade, que vai ser calculado aqui, e a aceleração eu vou usar a gravidade. Na horizontal, a única coisa que eu vou ter que relacionar é esse deslocamento que eu chamei de Dzão maiúsculo aqui, ó, que no caso seria o alcance horizontal, que é simplesmente pegar o tempo total, né, tempo de subida mais tempo de descida, e multiplicar pela velocidade na horizontal. Duas observações que eu gostaria que vocês anotassem aí, porque tem exercício que pede. Você só vai conseguir um deslocamento horizontal máximo se você usar um ângulo de 45 graus. É lógico que esse valor de deslocamento também depende da velocidade de lançamento, mas para uma determinada velocidade, você só consegue alcance máximo quando o ângulo é de 45. E para dois lançamentos com dois ângulos diferentes, independente da velocidade, né? Com os ângulos somando 90, os deslocamentos vão ser iguais. Já podemos ir para os exercícios para vocês sentirem como é que as coisas funcionam. Olha só, um jogador de basquete lançou uma bola em direção à cesta de modo que a velocidade inicial formasse 30 graus com a horizontal, conforme a figura. 30 graus, vai fazer uma parábola e tal. Sabe-se que após meio segundo a bola atingiu a altura máxima. Então, o tempo que a bola gastou para subir foi de meio segundo. Ela também vai gastar meio segundo para descer até o mesmo nível aqui, né? Ó. Não para bater na cesta, mas enfim, foi meio segundo para chegar na altura máxima. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10, que durante a subida ela vai valer menos 10, né?
o seno de 30 que normalmente não é dado, o cosseno aqui na aproximação. A velocidade de lançamento tem módulo igual a... Vamos lá, ó. Quando a gente fala de meio segundo a bola atingiu a altura máxima, algumas perguntas vocês têm que se fazer. A altura máxima, o tempo, essa altura máxima, quando a gente fala de altura, é horizontal ou vertical? Você tem que se perguntar aí. Vertical, então eu vou trabalhar na direção Y nesse exercício. Direção Y na vertical tem influência da gravidade, então o movimento é uniformemente variado. Só que eu preciso entender que a componente vertical é a velocidade real de lançamento vezes o seno do ângulo, que no caso o seno de 30 vale meio. Então, a velocidade V0y de lançamento na vertical é V vezes meio. Essa equação aqui, ó, V igual a V0 mais AT, é a equação do movimento uniformemente variado, que, como eu disse, ó, as velocidades a gente vai trocar por Y e a aceleração a gente vai trocar por G para considerar a vertical. Agora, lá no ponto mais alto, a velocidade vertical é zero.